Quando se fala em Carlo Acutis, o que costuma vir à mente? Provavelmente, a imagem de um jovem de um moletom que gostava de computador, o chamado santo da internet. Mas hoje, a gente vai mergulhar na fonte Carlo Acutis, Eucaristia, penitência e o abandono do mundo, para entender a espiritualidade profunda que vai muito, mas muito além desse rótulo. Pois é, a imagem mais comum dele é essa, um adolescente super moderno. Um garoto que curtia futebol, videogame e que, claro, mandava muito bem na internet. Por isso os apelidos, né? Santo Gamer, Apóstolo da Internet. Só que a santidade dele não estava nisso. Havia algo muito mais denso, muito mais profundo ali. Então a gente chega na pergunta central. Se a santidade não se mede por hobbies ou talentos, o que foi que a igreja viu de tão heróico na vida de Carlo Acutis? A resposta, olha, não está no teclado do computador, mas em 3 pilares essenciais da vida dele. O primeiro pilar, e talvez o que sustenta todo o resto, é a centralidade absoluta da Eucaristia. Para ele, isso não era só um rito, um costume. Era o centro de tudo, da existência dele. Essa frase dele resume tudo de uma forma perfeita. Carlo realmente acreditava que encontrar Jesus na Eucaristia era o caminho mais direto, mais rápido para a santidade, para chegar ao céu. E é essa devoção que nos ajuda a entender o que a Igreja chama de virtude heróica. Veja bem, o reconhecimento dele não veio por causa das habilidades com tecnologia. Veio por uma vida totalmente coerente com o Evangelho. Uma vida que o fez, como diz a fonte, nadar contra a corrente e colocar não eu, mas Deus no centro de tudo. E essa devoção não ficava só no discurso, claro. Na prática, isso se traduzia em missa todos os dias. Longas horas em adoração, em silêncio, e uma consciência muito clara de que ali, no altar, ele estava participando de um sacrifício sagrado, e não de um simples evento social. Agora, essa intensidade toda pode até parecer uma novidade, algo muito moderno. Mas aí é que vem o segundo pilar, e ele mostra justamente o contrário. A santidade do Carlo não foi uma invenção do século XXI, foi uma continuação da mais antiga tradição ascética da Igreja. Ele não surgiu do nada, não é um caso isolado. A fonte o coloca numa verdadeira linhagem de jovens que buscaram a santidade por um caminho bem exigente, sabe, de disciplina, de renúncia, provando que a juventude pode sim ser radicalmente santa. Ele se conecta diretamente a gigantes como São Domingos Sávio, com aquela disciplina rigorosa, e Santo Afonso Gonzaga, com sua renúncia total ao mundo. Carlos seguiu esse mesmo caminho, focado na obediência e numa caridade heróica, mostrando que a essência da santidade, essa não muda com o tempo. E esse caminho tradicional nos leva ao terceiro pilar, e esse talvez seja o mais desafiador de entender, o abandono do mundo. Mas calma, isso não significa odiar as coisas boas da vida, mas sim desapegar o coração das coisas da terra para se apegar totalmente a Deus. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para o Carlo, tudo começava com a caridade. Ele pegava a própria mesada para ajudar os pobres na rua. Depois, isso evoluía para penitência, pequenos sacrifícios que ele fazia no dia a dia. E tudo isso culminou no ato final, o oferecimento do seu próprio sofrimento. Essas palavras ele as disse pouco antes de morrer de leucemia. Elas revelam tudo. Isso não é desespero, de jeito nenhum. É um ato supremo de fé, de esperança e de caridade. É o abandono total nas mãos de Deus que transforma a morte não no fim, mas no encontro definitivo. E tudo isso nos leva ao legado dele. Depois de entender essa profundidade toda, qual é a mensagem central que a vida do Carlos Acutis deixa para nós? Essa é, com certeza, a frase mais famosa dele. E é um desafio, né? Um chamado direto para não se deixar levar pela cultura do momento, pela superficialidade. É um convite para buscar a própria e única vocação para a santidade. E a gente termina com essa reflexão. A vida de Carlo Acutis parece nos dizer que ser original não tem a ver com talentos, com aparência, mas sim em direcionar o olhar para o alto e viver de forma coerente com essa visão. Então a pergunta que fica no ar é: o que de fato significa para qualquer pessoa encontrar o seu caminho para ser um original?